Bom dia a todos, com mais um devocional. Bom dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse devocional, né? Deixe já agora seu like, não esqueça, também se inscreva no nosso canal, é gratuito. Esse canal ele tem um propósito de fazer e ajudar a fazer um devocional, entrar na presença do Senhor, ensinar você como você deve tirar um tempo, né? Para estar na presença, buscando o Senhor em espírito e verdade, em oração. E conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, que é isso mesmo, aqui é um canal que nós podemos trocar essas experiências, é o nosso devocional, ajudar você a sempre estar com esse tempo, né, para honrar o Senhor e exaltar o seu nome. Através do devocional nós podemos aprender mais a palavra do Senhor e aquilo que Ele tem para nos ensinar. Hoje eu vou trazer uma mensagem bíblica para vocês, que essa semana tem tocado muito em meu coração. É engraçado que eu tinha preparado um versículo bíblico, mas Deus mudou tudo e Ele colocou essa mensagem no meu coração. Claro, muitas vezes nós queremos uma mensagem, né, para coçar o nosso ego, uma mensagem para nos edificar assim mais, naquilo que nós queremos, mas às vezes com Deus não funciona assim. Com Deus, às vezes, Ele quer que você entenda que Ele está ali, mas às vezes Ele vai precisar nos chamar a atenção. E esse versículo que eu vou trazer para você é um versículo que é isso mesmo. Vai nos chamar a atenção, vai nos dar advertências, porque muitas vezes também, né, quem ama corrige. Nós muitas vezes temos que aceitar essa advertência também da parte do Senhor. Querido Deus e Pai, eu trago o Senhor diante da tua presença, cada pessoa que entrou neste canal, Senhor, vai visitando, vai transformando suas vidas, porque sua palavra cura, liberta e transforma. Querido Deus e Pai, dai-nos sabedoria, revelação, entendimento e revelação da tua palavra, Senhor. E que toda palavra que seja falada através da minha boca, que ela seja uma palavra que vá de encontro, Senhor, com a necessidade daquelas pessoas que estão a precisar de uma resposta da parte de Ti. Que as palavras não venham sair da minha mente, mas que venham sair, Senhor, da Tua parte, querido Deus e Pai. Querido Deus e Pai, eu te peço, Senhor, livra, Senhor, a mente de cada pessoa que está aqui, para que elas estejam aceptivos à Tua palavra. Eu declaro que toda mente seja liberta para receber a palavra do Senhor. Eu declaro todo o intento do inimigo para impedir esse vídeo caia por terra em nome de Jesus. Declaro que todo o intento do maligno para distorcer a palavra que vem do Senhor, ao contrário, caia por terra e não dê mais frutos em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, eu te apresento diante do teu trono, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, cada pessoa que entrou nesse canal, que está precisando de uma visitação da tua parte, Senhor Jesus, cada pessoa que precisa de uma palavra de conforto, que o Senhor venha visitar suas casas, suas famílias, que o Senhor venha fazer o sobrenatural na vida de cada um deles, querido Deus e Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que tu cura, liberta, que transforma, o Senhor fez isso na minha vida, e eu sei que o Senhor pode fazer na vida também das outras pessoas, claro, que se elas abrirem seu coração. Querido Deus e Pai, eu te entrego também esse vídeo, Senhor, esse devocional, para que seja consagrado a Ti, que todas as pessoas que entrem e que olhem, tem a sua vida transformada através do poder da palavra do Senhor. Toda a honra é dada para Ti, somente para Ti, é toda a honra dada, querido Deus e Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. E essa semana eu orei, né, pedi a Deus que me mostrasse uma palavra para que eu trouxesse para vocês. E aí o Senhor tem falado comigo através desse texto bíblico. Claro que não foi um texto tão... Pronto, muitas vezes está esperando, né, algo diferente, algo para coçar o nosso ego, né? Mas não é assim com Deus, Ele mudou. Eu tinha estudado outro versículo, mas eu desci o outro versículo que eu tinha estudado para outro vídeo. E acabei falando desse que vou trazer para vocês hoje, porque, né, o Senhor tem me tocado muito nesse versículo. Eu acredito que Ele quer falar com alguém através desse versículo bíblico, dessa palavra. Então diz assim, né? Vamos ler abra sua Bíblia em Mateus 23, capítulo 23, nós vamos estudar do versículo 1 até o 5, e depois eu vou passar para o 11 e para o 12. Vou fazer um resumo rápido, porque essa história é longa, eu não tenho como tempo para estar mostrando para vocês, para estar explicando, né, assim, cada detalhe, porque é um versículo que pede muito de explicações. Então eu vou estar fazendo um resumo rápido, mas se você quiser estudar em casa, eu aconselho você a estudar o texto e o contexto para você entender essa história. Então, assim, essa história aqui que nós vamos falar, né, é advertência,
É Jesus chamando a atenção, naquela época dos escribas, dos fariseus. E ele chamou na presença de quem? Na presença do povo todo ali. Jesus Cristo chamou a atenção dos escribas, dos fariseus, na presença dos próprios discípulos. E hoje em dia, né, que o Senhor também venha nos chamar a atenção através da sua palavra. Mas, porque muitas vezes nós estamos a dormir. Muitas vezes essas palavras de advertência, essas palavras de ensinamento, de chamar a atenção, não é para o nosso mal, é para o nosso bem mesmo, para que nós venhamos acordar, porque muitas vezes nós estamos muito acomodados. O Senhor precisa chacoalhar para que nós venhamos acordar, para que nós não venhamos cair também nessa religiosidade, que eu vou falar também no texto, né, em seguida do texto bíblico. Porque os fariseus e os escribas fazia coisas que abominava, né, a vontade de Deus. Era totalmente doutrinas ao contrário da doutrina de Cristo. Então vamos lá. E diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Naquele momento ele estava falando à multidão que estava ali, aos escribas, fariseus, a todo o povo e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Naquela época existia sim, literalmente, essa cadeira. Essa cadeira se chamava cadeira de Moisés. Era onde os escribas e fariseus, eles sentavam para lá ensinar o povo as suas doutrinas, a lei. E eles sabiam de cor e sorteado. Eles sabiam de cor. Eles ensinavam ao povo. Eles ensinavam, mas não praticavam. É por isso que Jesus Cristo chama eles de hipócritas. Eles sentavam nessas cadeiras para ensinar as doutrinas, mas faziam o contrário. Eles queriam sim que o povo seguisse as suas doutrinas, fizessem aquilo que eles estavam ensinando, e eles não praticavam. E muitas vezes, trazendo para os nossos dias de hoje, também é assim. Nós ensinamos algo e nós não praticarmos. Então, nós temos que fazer atenção e nós temos que ser exemplos, temos que falar, mas temos que ser os primeiros a dar exemplo e praticar as verdades de Deus. Porque senão nós vamos ser reconhecidos, chamados por Jesus, por Deus, de hipócritas, como os fariseus. Aqueles que ensinavam doutrinas, né, desturpando a doutrina de Cristo. Porque eles ensinavam as coisas certas, mas eles ensinavam da maneira errada. Se me faça entender. Então diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Aqui o Senhor está dizendo aquilo que eu acabei de falar. Na verdade, eles dizem, né, e não praticam. Porque, na verdade, o religioso, ele usa uma máscara. Ele se esconde atrás da religiosidade para encobrir as falhas, as fraquezas, os erros deles. Eles não querem mostrar às pessoas que eles são falhos e fracos. Eles querem mostrar que eles são santos, né? Então eles usam dessa religiosidade para se camuflar como uma capa, uma máscara. E isso não é bom. Nós não podemos ser assim como os religiosos. Então diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, pois, né, aqui está dizendo que eles colocam fardos nos ombros dos homens. Eles colocam peso. Esses fardos são pesos, né? Então, assim, naquela época, os fariseus e escribas, já era difícil a lei de Moisés, né? A lei mosaica, que eles sabiam da ponta da língua. Mas eles queriam o quê? Fazer mais, queriam desturpar, queriam, como se diz, eles queriam inventar mais ainda. O que é que eles diziam? Exemplo, eles diziam: você não pode ir ao cinema, você não pode assistir televisão, você não pode cortar os cabelos, cortar a barba, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eles faziam essa doutrina para as pessoas, eles colocavam um fardo nos ombros das pessoas. Eles não queriam saber. As pessoas tinham que seguir essas doutrinas que os fariseus e os escribas incutiam nas pessoas. Porém, isso é uma doutrina errada, errônea, porque a doutrina de Deus é uma doutrina que não traz fardo, não traz peso,
Pelo contrário, o Senhor vai dizer na sua palavra que é uma doutrina leve. Então, assim, eles fazem a doutrina errada, uma doutrina e não querem saber. Porém, é o seguinte, eles não praticam. Eles sim, dizem que você não pode assistir televisão, não pode cortar cabelo, mas eles fazem o contrário. Na sua vida pessoal, eles assistem televisão, eles vão ao cinema, eles fazem tudo aquilo que eles ensinam. Então, são doutrinas erradas, eles são hipócritas, eles não praticam aquilo que eles fazem. E diz assim, no versículo 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias. Então, eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Eles não estão nem preocupados com aquilo que agrada a Deus, eles querem mesmo fazer pelos homens. Por quê? Porque o religioso, ele busca status, eles buscam melhores lugares para se sentar, melhores cadeiras na frente, eles querem ser olhados, vistos pelos homens. Eles querem estar nos melhores lugares. O religioso, na verdade, ele procura títulos. Mas o Senhor não ensina isso. O Senhor não ensina que tem que ser dessa maneira. Nós que somos cristãos temos que ser servo. Temos que servir o pequeno para que nós possamos também ser grande no reino de Deus. Mas o religioso não. Eles procuram status, melhores lugares de destaque. Eles gostam de ser elogioso, ter elogios, eles gostam disso, eles gostam de ser santos, de parecer ser santos. Então é isso que o Senhor está ensinando. Então o religioso, na verdade, ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não ora, ele não tem santificação, ele nem tem justiça, ele não é nem justo. Então assim, o religioso, ele está mais preocupado com o interior, ele não se preocupa com a parte exterior. A parte exterior é uma parte só para camuflar os seus erros. Ele limpa, ele se veste, ele tem fala de crente, ele se veste como crente, ele canta, mas por dentro tá, como o Senhor vai dizer no versículo lá na frente, como sepulcro caiado. E depois eu vou explicar um pouquinho disso aqui. Então diz assim, pois trazem largas filactérias. Alessandro, o que é filactérias? Filactérias é pequenas caixinhas de couro que eles tinham dentro dessas caixinhas versículos bíblicos. Então, foi Moisés que escreveu no livro de Deuteronômio. Eles tinham que ter, a palavra guardada no seu coração e na sua cabeça, na sua testa, na sua mente. E atar as mãos. Mas Moisés, quando escreveu isso, ele estava escrevendo sentido figurado. Mas os escribas, eles levaram a interpretação na linguagem literal. E eles faziam o mesmo literalmente. Eles atavam as mãos, eles também colocavam essas caixinhas de couro colada na testa e andavam no meio do povo. E o povo olhava para eles e dizia, grande santo, maravilhoso, santidade. Que maravilha, que maravilha. Eles se achavam engrandecidos com isso, eles gostavam. Menina, eu queria ver a cena, eu queria estar ali naquela época. Quando eu estou estudando assim, os textos, eu fico imaginando naquela época. Imagine passar um fariseu e um escriba perto de você com uma caixinha colada na sua testa, E ele não fazia uma caixinha pequena não, era uma caixinha grande mesmo. Imagine a cena, menina, eu fiquei imaginando essa cena o tempo todo, eles passeando. Eles gostam de ser glorificados, santidade, gostam de ser chamado de mestre. Aí é quando também o Senhor vai adverter os escribas e fariseus, porque mestre só existe um, Mestre só existe um, que é Jesus Cristo. Então eles gostam disso, eles gostam de aparecer às pessoas. Então diz assim, estamos quase encerrando, diz assim, versículo 11. Porém, o maior de entre vós será vosso servo. O Senhor está dizendo aqui, você quer ser grande? Então seja servo dos pequenos, servo daquelas pessoas que precisam. Aí você vai ser grande no reino de Deus. Ao contrário dos escribas, eles querem ser grandes, eles querem ser gloriosos, mas no reino de Deus, eles não vão nem chegar no reino de Deus, mas eles lá vão ser humilhados, Então diz assim, logo em seguida no versículo 12 diz assim, e os que a si mesmo se exaltará será humilhado, e os que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem um ditado popular que as pessoas dizem assim, os humilhados serão exaltados. Gente, isso não é bíblico. Nós aprendemos nossa vida errado. Não é bíblico, Foi deturpada esse entendimento, porque aqui o Senhor não está dizendo
que os humilhados serão exaltados. O Senhor está dizendo que os que se humilham, o que é se humilhar? É você reconhecer que você é dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. É você buscar o Senhor. Espírito em verdade é buscar a presença e reconhecer que você é dependente de Jesus Cristo, que sem Ele você nada pode fazer. Isso é dependência de Deus, é se humilhar, né? E aí sim você vai ser exaltado, mas não é aqui nesse reino, é no reino dos céus. E os humilhados serão exaltados, nesse sentido também. Os que se humilham, você mesmo se humilhar, né? Reconhecendo isso. Então, no 13 vai dizer, mas ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós. Então assim, se você for ler o resto desses versículos, vai dizer, ai de vós, escriba, ai de vós, ai de vós. Eu acho que tem 7 ou 8 ais. Esse ai aí é a advertência de Deus para os escribas e fariseus. É a advertência. Jesus está chamando a atenção. Ai de vocês, ai de vós que destupa a minha palavra, ai de vós que ensina doutrinas erradas, porque muitas vezes eles ensinam coisas que nem Deus ensinou, que nem Deus pediu para ser feito, mas eles ensinam doutrinas erradas. Nós temos que fazer atenção com falsas doutrinas que são pregadas erradas. Compare a Bíblia, vá ler a Bíblia. Então, assim, o Senhor está dizendo aqui, ai de vós, né, que desturpa a minha palavra, desturpa as minhas doutrinas. Aqui são a advertência do Senhor. Então, o Senhor está dizendo, ai de vós, né, porque o Senhor está dizendo aqui nesse versículo que eles não vão entrar no reino dos céus. Eles não entram, os escribas e fariseus religiosos, eles não entram no reino dos céus. E eles também nem deixam os outros entrarem. Porque, na verdade, o religioso é o seguinte, eu fiz um resumo um pouco do que é o religioso. Nós temos que fazer atenção, essa advertência é para aqueles escribas e fariseus, os religiosos, mas aqui o Senhor está nos advertendo, para que nós façamos atenção com a religiosidade, nós não venhamos ser religiosos, porque o religioso ele está mais preocupado com os pequenos detalhes do que com as coisas importantes. O religioso ele está ali olhando como você está vestido, está ali olhando a maneira como você está falando, está olhando para o seu cabelo, não sei, ele está olhando para várias coisas que não têm importância. Por quê? Porque o religioso, ele vai pela aparência, ele não vai pelo interior, né? O religioso, ele não se preocupa em limpar-se por dentro, ele vai mais com o exterior. Então, ele, em vez de estar preocupado com a palavra de Deus, com a ministração, com a casa de Deus, limpar a casa de Deus, sei lá, com as coisas do alto, com as coisas do Senhor, ele está preocupado com essas coisas pequenas, né? Com a aparência. Nós tenhamos que fazer atenção com isso, gente, para a gente não cair nessas armadilhas, né, dos escribas e fariseus, da religiosidade. Então, os fariseus, os escribas, eles não têm amor, eles não têm compaixão, misericórdia, eles não estão nem aí, eles não têm isso. Eles querem a lei e pronto, acabou. Eles não ainda tiveram uma experiência com Deus. É por isso que tem muitas pessoas ainda que não mudaram, porque eles não tiveram verdadeiramente experiências com Deus. É impossível você conhecer a Deus e não ter mudança de vida. É impossível. Então, assim, para terminarmos o nosso vídeo, nosso devocional, eu anotei para vocês aqui alguns pontos do religioso e alguns pontos que eu falei já, mas eu vou estar passando para vocês aqui, para nós sabermos mais o que é religioso, para nós fazermos atenção, para não cairmos nessa religiosidade. Então, o religioso, o fariseu, né, ele gosta de apreciar títulos. Então, quando o religioso está atrás de títulos, atrás de honra, atrás de grandeza, de estar sentado no melhor lugar, na melhor posição, na primeira cadeira, buscar tudo isso, nós que somos servos de Deus, nós temos que estar preocupados com as coisas do Senhor, do alto, do reino, servir ao próximo, ao seu irmão. Então, assim, o religioso, né, ele não pratica, como eu falei, misericórdia, ele nem pratica a justiça. O religioso, ele esquece de se limpar no interior e se preocupa com o exterior. É como eu falei,
é como um sepulcro caiado. Fora está limpo e por dentro está sujo. O Senhor vai dizer, se você for terminar esse texto aqui, você vai ver que logo na frente o Senhor vai dizer, são sepulcros caiados. Por quê? Quando o Senhor usou essa linguagem, ele quis trazer para dizer que, dar exemplo, sepulcro caiado, porque naquela época eles tinham muita preocupação em limpar as coisas, né? Para que não venha se contaminar. Então, assim, ele limpava também os sepulcros. Os sepulcros. Limpava para aquele sepulcro estar lindo, tá belo. Ele limpava aqueles sepulcros, porém por dentro estavam os ossos. Se você for ler o texto, vai dizer que tem ossos, tá podre por dentro, tá sujo. Porque eles limpam, eles olham muito a aparência. Então, por dentro eles estão como um sepulcro caiado. Por fora tá belo e por dentro tá podre. Podre com as suas atitudes, com as suas ações, com seus ensinamentos, com as suas doutrinas erradas, a doutrina deturpada, que não é a doutrina de Jesus Cristo, porque a doutrina de Jesus Cristo, ela não traz fardo para a sua vida, nem peso. A doutrina de Jesus Cristo é uma doutrina com amor, com misericórdia, com compaixão, com justiça, porque ele é o juiz de toda a terra. Porém, é verdade, ele é o justo juiz, ele é amor, mas ele é também fogo consumidor. Ele também vem com a sua justiça. O Senhor, ele não se deixa escarnecer. Claro que ele é amor, mas também ele é justiça. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor, ele também é misericordioso. Ele dá-nos a sua graça. Ele vem com a sua justiça, com a sua mansidão, com a sua compaixão. Isso é a doutrina de Jesus Cristo. Jesus jamais vai colocar um fardo nas suas costas. Isso não é de Deus. Fardo pesado não é de Deus, porque a palavra dizer que Deus não te dá um fardo. E pelo contrário, ele dá um leve, para que você possa suportar. Então, deixo para vocês aqui, espero que vocês tenham entendido um pouco do que é um fariseu, do que é um escriba, né, o religioso. Nós venhamos fazer atenção para que nós não venhamos se tornar um desses, né? Desses religiosos que procura sempre estar em destaque, procura títulos, procura estar sempre em melhores posições. Não, porque trabalhar por reino não é assim. Nós temos que servir a Deus para que nós sejamos exaltados lá no reino dele. Aqui é passageiro, o reino daqui quem governa é o homem, é o Satanás. Nós temos que ser servos. Existem dois tipos de servo. O servo, né? O servo do maligno e o servo de Deus. Então nós temos que escolher, né? A quem nós queremos servir, né? A quem nós queremos agradar. Se é os homens, como os escribas e fariseus, ou se nós estamos preocupados com aquilo que Deus pensa de cada um de nós. Com aquilo que Deus sabe do que está dentro do nosso coração. Eu não estou preocupado com aquilo que o homem pensa de mim. Eu quero agradar ao Senhor. Quando eu vejo que eu estou desagradando ao homem, eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu estou agradando a Deus. Porque muitas vezes o homem se preocupa em agradar as pessoas. Se preocupa em agradar o homem, como os fariseus faziam. Eles estavam preocupados em agradar o homem e a Deus. Primeiramente, você tem que agradar a Deus, que é o autor e consumidor da sua fé. Ele deu a salvação. É o Senhor que supre as suas necessidades. É o Senhor que lhe dá força nos momentos mais difíceis. É o Senhor que naqueles momentos mais difíceis, que todo mundo ali não está presente, é Ele que está com você, porque o Senhor não deixa os seus filhos sozinhos. É o Senhor que abre as portas que estavam fechadas, Ele quebra correntes, Ele derruba as portas de ferro, de bronze. É o Senhor que vai entrando na sua vida, que vai lhe transformando, lhe curando, lhe santificando todos os dias. É o Senhor que vai lhe dando vida, revigorando o seu corpo. Então, assim, nós possamos, né, ser, sim, uma pessoa cristã, mas cheia de amor e compaixão pelos outros, porque isso é a doutrina de Jesus Cristo. Então, eu deixo aqui para vocês, né, eu vou terminar a minha mensagem bíblica, espero que vocês tenham abençoado com essa mensagem, espero que vocês tenham gostado, e deixa aqui também nos comentários do nosso vídeo, qual é o versículo bíblico que você queira que eu traga para nós trocarmos essa experiência. Deixa aqui no versículo bíblico também, ou deixa aqui nos comentários também, se você está gostando, né? Se você gostaria de um outro versículo. Eu gosto muito de ler os comentários, deixe seu comentário.
E eu deixo para vocês aqui essa palavra, espero que tenha abençoado seu coração. Não esqueça de compartilhar, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né, para 3, 2 pessoas. Compartilhe o evangelho, compartilhe a palavra. Muitas pessoas estão precisando da palavra de Deus, vamos compartilhar. Vamos compartilhar aquilo que é bom, não precisamos compartilhar aquilo que não edifica ninguém, mas compartilhe Deus às pessoas. Seja uma fonte desse compartilhamento. Também deixe o seu like, não esqueça, e se inscreva se você não é inscrito, esse é um canal novo. É um canal que eu devo ter feito agora há 2 meses, mas estou muito feliz, estou muito contente, e eu espero você também. Eu agradeço que você tenha ficado até o final desse vídeo, e eu espero você no próximo devocional.